Muito bem, hoje eu resolvi gravar este vídeo para apresentar para vocês as diversas caras dos racionais. Bem, eu não vou me deter em detalhes sobre cada uma delas, apenas apresentá-las na forma de um resumo, né? Só para a gente ter essa consciência de que os números racionais, eles se apresentam de diversas formas que eu estou apelidando aí de caras. Bem, o conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q e ele é definido da seguinte forma. Seus elementos são da forma P sobre Q, de tal que o P, que é o numerador da fração, pertence ao conjunto dos inteiros, e o Q, que é o nosso denominador, pertence também ao conjunto dos inteiros, só que ele não pode ser igual a zero. Então a gente escreve esse asterisco aqui para colocar essa restrição, né? Que o denominador não pode ser igual a zero. Logo, todo número que atende a essa definição é chamado de número racional, ou seja, é um elemento desse conjunto Q. Então, apenas para citar um exemplo, a fração 2/3 atende essa definição, já que o 2 é um número inteiro e o 3 também é um número inteiro e não é igual a zero. Então, atendendo essa definição, nós temos que 2/3 é um elemento de que a gente pode escrever assim: 2/3 pertence aos racionais. Muito bem. Agora vamos ver as diversas caras desses elementos do conjunto dos números racionais. Bem, a primeira delas são as frações, né? As frações de numerador e denominador inteiro. Então, elas ainda podem se subdividir em frações próprias, que são as frações em que o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 2/3, né? O numerador 2 é menor do que o 3, a gente diz que é uma fração própria. E as frações chamadas de impróprias, que são frações em que o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 3/2. Então, são duas formas aí de apresentar os elementos dos racionais bem diretamente associadas à própria definição dos seus elementos, ok? Frações próprias, frações impróprias. Vamos então a outras formas. Por exemplo, nós temos derivadas das frações impróprias, os números mistos, né? Os números mistos, eles são derivados das frações impróprias porque as frações impróprias sempre geram um pedaço inteiro, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, nós temos assim, vamos supor, o número 5/3 é um número, uma fração, né, imprópria. Mas, para transformar esse cara num número misto, a gente pega e faz a divisão inteira. 5 dividido por 3 vai dar 1 como quociente, uma vez 3 é 3 e o resto é 2. Então, nós dizemos assim, que os 5/3 ele é igual ao 1 inteiro somado a 2/3. E esta forma de escrever aqui, ela se resume na forma de número misto, na seguinte escrita: 1 e 2/3. É apenas uma forma de escrever 5/3. Nessa forma, 1 e 2/3.
essa forma de escrever aqui a gente chama de número misto. Então, um número racional pode também se apresentar com essa cara, a cara de número misto. Né? Para você converter um número misto em um número racional, você executa esta soma, né? Da forma como nós colocamos aqui. Por exemplo, se o número misto for 2 e 3 quintos, né? Então, você, para transformar isso numa fração, você faz a soma 2 mais 3 quintos, né? Que sem colocar tão detalhadamente, vai dar o que? 10 sobre 5, que é uma fração de denominador 5, que corresponde ao 2, 10 dividido por 5 dá 2, mais 3 sobre 5, que é só a repetição do segundo termo da adição aqui. Só substituir o 2 por 10 quintos, porque a gente só pode somar se o denominador for igual, né? Então, aqui nós vamos ter 13 quintos, né? Logo, esse número misto aqui, 2 e 3 quintos, ele corresponde à fração imprópria 13 quintos, que atende à definição de número racional. Logo, 2 e 3 quintos, que é um número misto, é um número racional. Vamos ver, então, outras formas dos números racionais aparecerem, né? Por exemplo, a escrita decimal finita, por exemplo, o número 0,2. Ele não está na forma de fração, 0,2, né? É um número decimal, mas ele também vai ser um número racional porque ele pode ser transformado em uma fração da seguinte forma, 2 sobre 10, né? Que inclusive pode ser simplificado para 1 sobre 5, que pertence aos números racionais, né? Pela definição de número racional. Então, todo número decimal de escrita finita, um outro exemplo seria, por exemplo, o número 3,75, né? Que seria a fração 375 dividido por 100, que eu não vou simplificar agora, mas que também é um número racional. Então, aqui temos uma outra cara para os racionais, que são os números decimais de escrita finita. Uma outra bastante interessante são as dízimas, né? As dízimas são números decimais de escrita infinita, mas necessariamente periódico, ou seja, fica sempre repetindo uma certa quantidade de algarismos. Por exemplo, 0,222. Esse número ele tem uma escrita infinita, são 2, 2, 2, 2 até o infinito. Mas, ou seja, é uma dízima periódica, né? Das mais simples. Ele pode ser convertido na fração 2 sobre 9. Então, se essa dízima é igual a 2 sobre 9, e 2 sobre 9 atende à definição de elemento dos números racionais, então nós vamos dizer que esse número aqui também pertence aos conjuntos dos números racionais. Logo, é uma outra forma dos números racionais se apresentarem, as dízimas periódicas. Então, aqui nós já vimos diversas caras. Para fechar, a gente vai ver a cara dos números em formato de porcentagem. Por exemplo, 15%, né? Que corresponderia à fração 15 sobre 100, né? 15 sobre 100, que também é um número racional. E também não poderia deixar de lembrar os casos ainda mais simples, mas que às vezes parecem mais excepcionais, né? Que é, por exemplo, um número natural, como o número 2, né? O 2 é um número natural, mas ele pode ser escrito na forma 2 sobre 1. A forma 2 sobre 1 é uma fração que atende à definição de elemento racional. Logo, eu digo que o 2 é um elemento natural e também digo que o 2 é um elemento
racional, porque ele pode ser escrito nessa forma, 2 sobre 1. Da mesma maneira, eu teria o número inteiro, não natural, como por exemplo o menos 3, né? O menos 3, ele é um elemento inteiro e que não é natural. Então, eu posso escrever que o menos 3, ele é igual a menos 3 sobre 1, né? E dessa forma que ele atende a definição de elemento do conjunto dos números racionais, já que o menos 3 é inteiro e o 1 é inteiro, né? Logo, eu posso dizer que o menos 3 também é um elemento racional. Portanto, nesse breve vídeo, a gente viu um resumo de todos os tipos de elementos racionais ou das diversas maneiras como esses elementos se apresentam, nem sempre num formato típico de fração.